Olá pessoal, na nossa aula hoje a gente vai aprender sistema de equação do segundo grau, certo? Já tivemos uma aulinha aqui sobre sistema de equação do primeiro grau e hoje na aula vamos aprender sistema de equação do segundo grau. Por que segundo grau? Porque agora o grau da minha variável vai aparecer em algum momento do sistema o grau 2, ok? Então aqui vocês estão vendo na segunda equação que está aparecendo a variável, o expoente da variável x e y está 2. Então, isso são sistemas de equação do segundo grau. Um pouco mais elaborado do que sistema do primeiro grau, certo? Então, temos que saber algumas regrinhas, certo? Vamos lá. O que é que eu vou fazer? A primeira coisa que eu tenho que ter em algum momento do sistema de equação do segundo grau é trabalhar com a variável que não está no segundo grau, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Primeiro eu vou organizar, que são detalhes que eu já falei no nosso vídeo de sistema do primeiro grau, certo? Eu vou chamar aqui de 1 e aqui de 2, que fica mais fácil na hora de organizar a questão, certo? Vou dividir aqui o quadro só para a gente organizar, certo? Na primeira equação, eu vou isolar uma das variáveis, ou x ou y. Qual é o que você acha melhor? Eu acho melhor isolar a variável que está positiva, certo? Porque se eu isolar y, depois eu tenho que multiplicar a equação por menos 1. E aí não fica tão fácil. Então, eu vou isolar a variável x. Então, em 1, o que é que eu tenho agora? Eu tenho x igual a 5, y está subtraindo, ele vai passar somando. O que é que eu fiz? Eu organizei a minha primeira equação para agora substituir ela na segunda equação, certo? Posso chamar aqui de asterisco e agora eu vou substituir asterisco em 2, certo? Então, eu estou organizando a minha questão. Então, eu vou pegar agora, 2 é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 13. O que é que eu vou fazer? No lugar de x, agora vai ficar 5 mais y, certo? Então, cuidado que todo x, toda a base está sendo elevada a expoente 2. Então, se a base agora vai passar a ser 5 mais y, cuidado para colocar entre parênteses, porque se você não colocar, vai dar problema na hora que estiver resolvendo. Agora, 5 mais y elevado ao quadrado, porque eu substituí a variável x, mais y ao quadrado igual a 13. Agora eu vou resolver, certo? Posso resolver por várias formas, porque eu posso lembrar do produto notável, eu posso lembrar de binômio de Newton, que também temos um vídeo aqui no canal explicando tudinho do binômio de Newton, certo? Posso multiplicar a base 2 vezes, então o que você achar mais conveniente, o que você lembrar, certo? Mas você tem que lembrar ou do binômio de Newton, que vai facilitar quando você souber do triângulo de Pascal, ou do produto notável. Então eu tenho o quadrado da soma, então eu posso fazer o primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, certo? E aí você escolhe o que você quiser. Então, se eu resolver aqui, o primeiro ao quadrado vai dar 25, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo vai dar 10y, mais o quadrado do segundo, certo? Vou repetir o restante, que é mais y ao quadrado igual a 13. Logo, aqui eu posso resolver, certo? Posso juntar y ao quadrado mais y ao quadrado, que vai me dar 2y ao quadrado, certo? Então, vai ficar 2y ao quadrado mais 10y. Esse 13, quando eu passo para o primeiro membro, ele passa subtraindo. Então, eu fico agora com 25 menos 13. Então, eu somei y ao quadrado mais y ao quadrado, deu 2y ao quadrado. Repeti o 10y e agora subtraí 25, passei o 13 para o primeiro membro, 25 menos 13 deu 12, ok? Então, agora eu tenho uma equação do segundo grau, então, certo? Pode ver que quando eu tenho um sistema do segundo grau, eu já tenho algumas coisas que eu tenho que lembrar de estudos passados. Então, se vocês tiverem dúvida, sempre vejam os vídeos que a gente tem aqui
para vocês lembrarem disso. Então, aqui eu tenho a equação do segundo grau, ok? Então, vou passar para cá para organizar 2y ao quadrado mais 10y mais 12 igual a zero. Sempre que a gente pega uma equação do segundo grau, a gente vê se a gente consegue simplificar ela, certo? Vocês podem ver que toda a equação são números pares. Então, eu consigo dividir ela por 2, ok? Então, eu vou dividir todo mundo por 2. Paula, mas isso é obrigado? Não é obrigado, mas vai facilitar na hora de você ficar resolvendo contas e contas, certo? Então, o que você puder simplificar, você simplifica para amenizar a sua vida na hora de fazer contas. Então, eu estou dividindo todo mundo por 2. Logo, ó, 2 por 2 dá 1, 10 por 2 dá 5 e 12 por 2 dá 6. E agora vai facilitar na hora de você resolver o seu delta. Lembrando, ó, que o nosso delta é b ao quadrado menos 4ac, certo? Então, o delta agora, ó, quem é b é 5 ao quadrado. Então, 5 ao quadrado menos 4, que multiplica a, que é 1, vezes c, que é 6. Agora, ó, 5 ao quadrado é 25. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Então, 25 menos 24 dá 1. Ok? Agora, a gente vai achar a raiz da equação. Se eu tenho uma equação do segundo grau, encontrei o delta foi maior que 1, eu tenho duas raízes reais, certo? Diferentes. Então, ó, quem é a minha variável? A minha variável é y. Então, eu tenho que encontrar as minhas raízes em relação à variável y. Então, y igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a. E agora, ó, y igual menos b, quem é b? 5. Então, vai ficar menos 5, mais ou menos raiz de delta, que delta deu 1, dividido por 2 vezes a, quem é a? 1. Ok? Logo, y vai ser igual. Então, eu vou ter, ó, raiz de 1 vai ser 1. Então, menos 5 mais 1 vai ser menos 4. Menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Isso é uma raiz. E qual vai ser a outra raiz? Menos 5 com menos 1 vai dar menos 6. Menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Então, aqui são minhas duas raízes. Ok? Em relação a y. Bom, eu achei dois valores de y, certo? E agora eu vou ter que substituir, certo? Então, ó, onde tem x agora, eu vou chamar aqui de asterisco 2. E agora eu vou substituir 2 asteriscos em 1 asterisco. Como eu encontrei dois valores de y, obrigatoriamente eu tenho que encontrar dois valores de x. Então, agora, ó, eu vou ter x igual a 5 mais y, que deu menos 2. E o segundo é x igual a 5 mais y, que deu menos 3. Então, x é igual a 5 menos 2, que dá 3. E x é igual a 5 menos 3, que vai dar 2. Então, aqui eu tenho dois valores para y, dois valores para x, ok? Então, ó, resolvendo o sistema do segundo grau, eu vou encontrar x igual a 3 e y igual a menos 2, que é um resultado, e o outro é x igual a 2 e y igual a menos 3, é o outro resultado. O que é que vocês podem fazer? Quando vocês estiverem resolvendo, sempre façam a prova real, certo? Para ver se deu certo. Por exemplo, x igual a 3, y igual a menos 2. Então, menos com menos dá mais, 3 mais 2 dá 5. Então, o resultado está correto. O próximo, x igual a 2, y igual a menos 3. Menos com menos mais, 2 mais 3, 5. Então, também está correto. E a mesma coisa você pode fazer na segunda equação. Você substitui os valores de x e de y, lembrando que você tem que respeitar os pares corretos. O primeiro par é x igual a 3, y igual a menos 2. Você substitui y igual a menos 2 aqui.
certo? O segundo par é x igual a 2 e y igual a menos 3. E aí, se você fizer essa combinação correta, você tem que encontrar a solução correta, ok? Então, hoje a gente aprendeu o sistema de equação de segundo grau. Não esquece de deixar teu like, de se inscrever no canal e deixar o sino ativado para chegar a notificação de vídeos novos na sua casa, ok? Então, por hoje é só, a gente fica por aqui. Um grande abraço e até a próxima aula.